por John Wesley no século XVIII. Então a gente começa com o metodismo brasileiro. Ele, na verdade, como o Pedro II assumiu, ele abriu os portos, então ficou mais fácil a vinda de metodistas para cá. O primeiro veio em Fontaine et Pitts. Ele veio para o Brasil, ele funda igrejas em Belém do Pará, só que essas igrejas elas cresceram um pouco, mas também tinha muita dificuldade de se pregar aqui por causa que o Brasil era uma colônia católica ainda. A religião oficial era o catolicismo romano, eles perseguiam, tanto que teve um também que veio, eu acho que foi o Daniel Kidder, que ele foi apedrejado e as pessoas ficaram tão horrorizadas com aquilo que elas ameaçaram os padres por ter feito aquilo, e eles acabaram ajudando o reverendo Daniel Kidder. No mesmo ano foi publicado a primeira edição do Metodista, atual expositor cristão. A história mostra que em setembro de 1886 foi realizada a conferência anual, que é equivalente ao nosso concílio hoje. E esta conferência foi feita na capela da Igreja Metodista do Catete, no Rio de Janeiro. Os assuntos basicamente foram dois apenas: área geográfica e Assembleia Metodista Anual. Até então, a região dividia-se em Catete, Rio de Janeiro, com duas congregações, uma brasileira e outra estrangeira, culto em inglês e em português. Totalizavam 63 membros, São Paulo tinha somente 13 membros arrolados. Juiz de Fora, em Minas e ainda em São Paulo, Piracicaba, esta era a região da época. Nesta época, a Igreja Metodista contava com apenas 214 membros arrolados. Muito bem, estamos aqui agora na Catedral Metodista de Piracicaba, uma igreja que traz em sua história muita coisa interessante sobre o metodismo no Brasil. Por aqui passaram grandes homens de Deus e a história desta igreja tem tocado muitas outras. Daqui, muitas instituições emergiram e tomaram conta dessa região do Brasil. Nós vamos agora conversar com o pastor Tarcísio Santos, ele que é o atual pastor da igreja, e vai nos ajudar na pesquisa, falar um pouco mais dessa igreja abençoada e quem sabe tocar seu coração. Deus abençoe. Caminhos do metodismo, caminhos do coração abrasado. Muito bem. Pastor Tarcísio, então, a Catedral Metodista aqui, era aquela mencionada, né, nos livros de história, quando os americanos vêm por causa da colonização americana e acabam estabelecendo aqui esse movimento, né? Como é que foi esse início aqui da história da igreja? A Igreja Metodista em Piracicaba, ela, na verdade, o nascedor do movimento metodista no Brasil, ele pode ser contado a partir de Piracicaba. Em 1881, iniciou-se então o trabalho do movimento metodista nessa região. E posteriormente, aí a gente tem aqui a formação de uma primeira comunidade através de uma classe de escola dominical e também logo em seguida nós temos o início da educação metodista através da missionária norte-americana Martha Watts. Da partir de então, essa igreja vem se desenvolvendo. Esse espaço onde nós estamos aqui hoje, o templo da Catedral Metodista, esse templo ele foi construído anos depois. Então nós temos aí um intervalo entre a chegada do movimento metodista, a chegada do povo metodista, o início do trabalho metodista até a construção desse prédio onde nós estamos hoje. O que é para o senhor hoje, para o seu ministério, né, ser pastor de uma igreja tão importante como essa, do movimento metodista? Olha, para a gente que gosta de história, eu digo que aqui realmente é a oportunidade da gente se relacionar com ela o tempo inteiro. E é um privilégio, uma bênção de Deus, poder continuar essa história iniciada há 132 anos passados. Então eu digo assim que é uma oportunidade e um privilégio realmente e uma bênção recebida do Senhor para poder participar dessa história e continuar construindo essa história nessa cidade. O que é original aqui? O prédio original? Teve alguma reforma?
Como é que foi a história aqui da igreja? Nesse prédio onde nós estamos, é um prédio que foi construído na década de 20 e foi inaugurado no final da década de 20, em 1928. É um prédio que tem uma característica arquitetônica maravilhosa, muito bem conservado na atualidade. No início dos anos 2000, ele passou por uma restauração, a nave do templo passou por uma restauração, voltando à sua condição original. Então tem todo um trabalho de restauro que foi feito na nave do templo. A parte externa do templo conserva a sua estrutura arquitetônica desde a sua inauguração. Então a gente pode observar que nós estamos realmente dentro de algo que faz parte dessa história, ou seja, de 1928 até hoje, são 86 anos que esse prédio vem se conservando ao longo dos anos e o cuidado realmente que a gente tem de conservar esse prédio. Então assim, hoje o que nós temos aqui do prédio é tudo original, não tem nada que foi colocado posteriormente. Então o forro ainda continua sendo um forro de madeira, as luminárias, o piso, um assoalho de madeira, as paredes, a gente pode ver que a pintura foi feita inclusive na cor original da inauguração. Aqui nas minhas costas a gente está vendo o altar que foi construído no modelo original. Então toda a estrutura que a gente tem dentro dessa nave, ela conserva realmente a sua estrutura original de 1928. Pastor, a Martha Watts, ela viveu aqui nessa região, ela chegou também a ser membro aqui da igreja ou não? Como é que foi? Martha Watts, ela iniciou o trabalho da educação metodista no Brasil. E junto a Martha Watts, os primeiros missionários estavam com ela e ela acabou fazendo parte desse grupo de missionários e ao mesmo tempo de metodistas no final do século XIX, final do século XVIII, XIX, início do século XX. Ela fez parte dessa comunidade. E ela não ficou muitos anos em Piracicaba. É interessante que a gente comece a pensar assim, não. Ela não ficou muitos anos em Piracicaba. E aí, nesse tempo, o tempo que ela esteve em Piracicaba, ela realmente foi parte dessa comunidade metodista no passado. E o trabalho que ela desenvolveu deu origem ao Colégio Piracicabano, né? Isso. Que também deu origem à universidade. É uma sequência aí? É uma sequência. Na história, o trabalho da Martha Watts, depois, num determinado momento, ele vira o Instituto Educacional Piracicabano, e desse Instituto Educacional Piracicabano nós temos o Colégio Piracicabano. Esse Colégio Piracicabano, na década de 40, 50, se não me falha a memória, inicia um trabalho do curso superior. E aí começa, então, a usar as dependências da escola no período noturno e começa-se o trabalho da escola superior. E hoje a gente tem a Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, uma escola enquadrada aí no quadro das escolas privadas, né, e confessionais, uma das melhores do Brasil. Aqui também em Piracicaba, ela deu para o Brasil o presidente de Moraes, se não me engano. Isso. E ele teve contato com o colégio, com a Marta, com esse pessoal todo? Teve. Ele foi muito amigo dos missionários norte-americanos quando eles chegaram. Então tem toda uma relação muito forte entre Prudente de Moraes e os metodistas, os missionários metodistas no final do século XIX e início do século XX. Aqui, antes dessa igreja, havia alguma capela? Você tem alguma informação disso? A igreja metodista em Piracicaba, ela começa num casarão, na Rua do Rosário. Depois desse casarão, 4 anos posteriormente, eles foram para a Rua Boa Morte, onde se construiu, junto com a escola, né, se construiu também uma igreja, e que nessa igreja ela foi depois posteriormente demolida, onde se constrói hoje o colégio, o bloco, né, o prédio centenário do Colégio Piracicabano. Pastor, foi aqui que teve aquela polêmica da torre? Foi a primeira igreja evangélica com torre no Brasil, dentro do conceito de que igrejas protestantes não poderiam ter igrejas com caras de templos católicos. Então teve sim a ideia, foi a primeira igreja, essa que eu digo da Rua Boa Morte, em que se construiu uma torre ao lado da igreja. E qual que é a importância então desse movimento dessa igreja para o município aqui, para a região de Piracicaba, de São Paulo aqui? A gente pode afirmar com segurança que a igreja metodista na cidade de Piracicaba, ela é a primeira igreja, ou a primeira casa de oração protestante, né? A primeira comunidade protestante nessa região, Piracicaba, Campinas, Sorocaba, esse pedaço aqui do estado de São Paulo. A partir de então, a gente começa a ver essa igreja
as outras igrejas surgindo como filhas da Igreja Metodista. Hoje, a igreja que está no ano em que se completa 133 anos, né? 133 anos da Igreja Metodista em Piracicaba, nós temos igrejas metodistas nas cidades circunvizinhas à cidade de Piracicaba, que são filhas da Igreja Metodista. Além, é claro, de outras igrejas de teologia wesleyana que hoje nós temos na cidade de Piracicaba. Posteriormente, uma conferência anual teve resoluções para tornar a Igreja Metodista uma pessoa jurídica no país. Ela aconteceu em julho de 1886. Foi frustrante porque o governo do Império não reconheceu, o que somente depois a República aceitou a Igreja como organização jurídica no Brasil. O bispo Gambry foi o primeiro bispo a realizar a Conferência Geral Brasileira. Este quase desistiu de vir pelo fato de ter poucos membros apenas na conferência. Tarboux era um pregador das principais igrejas. Foi o primeiro bispo metodista eleito. A consolidação da Igreja Brasileira deu-se oficialmente em 1930. A Igreja foi estabelecendo-se no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Esses vitrais amarelos e verdes, isso aí é um recado da época? Eu ouvi isso em algum lugar, essa história. Na verdade é o seguinte, os vitrais com essas cores verde, amarelo, e também nós temos alguns vidros azuis, eles têm aí a ideia de nacionalismo. A igreja, no início do século XX, os brasileiros que se convertem ao movimento metodista, eles têm então a intenção de fazer dessa igreja uma igreja brasileira. E aí, no finalzinho do período em que se preparava para a autonomia da igreja, na época da inauguração, em 1928, eles então fizeram questão de manter as cores da bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco. Mas isso não foi nada assim, tipo, provocação, não, foi um sentimento, foi uma forma de expressar a vontade, é isso? Isso, tinha exatamente, a ideia era fortalecer o sentimento de nacionalismo. Olha só, nós estamos no Brasil, nós somos brasileiros, por isso então as cores verde e amarelo. 1928 foi quando foi inaugurado esse templo. Então, interessante isso, porque em 1930 é que vai se estabelecer aquele documento da Igreja Episcopal do Sul, dando ao Brasil autonomia de igreja. Então esse templo ele é até antes desse período histórico, né? Porque na verdade isso foi um tempo, né? Não foi só o ano de 1930. O desejo da autonomia ele vem logo no início do século XX, por volta do ano de 1910 já tinha esse desejo. Já estava na negociação já. Não era negociação, era um desejo de autonomia, ou seja, os brasileiros queriam uma igreja brasileira. Era um desejo. E aí também levando em conta toda a questão da independência no finalzinho do século XIX, então tinha todo esse desejo de uma independência, de uma autonomia, por isso é que se construiu. E aí na ideia de colocar essas cores já faz parte exatamente desse processo, dessa busca pela autonomia. O pastor Juston Nelson trabalhou muitos anos fundando igrejas no Amazonas e Pará. E também o pastor William Taylor plantou a igreja para várias regiões do Nordeste. Fundou igrejas no Pará, Maranhão e Bahia. As primeiras regiões organizadas foram: primeira região, Rio de Janeiro; segunda região, Rio Grande do Sul; terceira região, São Paulo; quarta região, Minas Gerais; quinta região, interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Brasília; sexta região, Paraná e Santa Catarina. Regiões missionárias do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rondônia. E os campos missionários do Amazonas: Acre, Pará, Rondônia e Roraima.